galera, estamos aqui em mais um Pode Crer Podcast, o seu podcast da lição jovem. O nosso convidado super especial hoje, professor Cristiano aqui. Hoje a coisa tá preta nessa lição, papai. Preciso. É isso aí, tamo junto aqui. Black Lives Matter, é nóis. Fala um oi pra galera aí, Cristiano. E aí, galera, prazerzão, cara. Prazerzão estar nesse podcast que já é sucesso, hein? Você pode compartilhar com a galera porque é bênção pura, sem mistura. International. Christian, e aí, beleza? Fala, galera. Muito bom estar aqui mais um Pode Crer. Pode crer aí pra todos vocês. É isso aí. Paulinho tá na praia, uma hora dessa, vendendo a arte das coisas que a natureza dá. Tá de férias, tá de boa, hein? Vida ganha. Cristiano, a gente já começa aqui no 12 e a gente tem um costume aqui, que você já acompanha o nosso podcast, já sabe, que o convidado faz a oração inicial, que é bênção. Então, estamos juntos já agora? Agora. Vamos lá. Querido Deus Pai Celeste, que nesse momento, Senhor, o Senhor use as nossas ideias para nos aproximar de Ti. Que esse programa aqui, Senhor, sirva para um único propósito: compreender a Tua palavra e a Tua vontade de uma forma que alcance o coração de outras pessoas. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. É isso aí, então. Vamos lá, cara. Essa lição tá fantástica. Bem, a única coisa que eu achei que destoou de tudo aqui foi essa tirinha que a gente tava até comentando. Aqui, não sei se dá para aparecer, não dá porque eu tô no celular. Vou mostrar aqui, ó. Olha lá. Não entendi, não sei pra onde vai, pra onde foi, só sei que o conceito básico aqui, tem uma moça vendo que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, ela leu no livro, aí ela pensa que ela é a união do pai e a mãe dela, então significa que o pai e a mãe dela vivem, de certa forma, dentro dela. Então, sei lá, de repente, geneticamente, faz sentido. Ou então o cara tava muito alucinado quando ele fez isso, fazia sentido pra ele. Cara, eu queria conhecer o cara que faz essas tirinhas pra saber de onde ele tira essas ideias malucas. Eu até malucas. perguntei, será que ele é adventista? Porque se esse cara não for adventista, e o pessoal dá o script pra ele, eu acho que ele faz uso de alguma substância pra desenhar isso aqui. Mas eu imaginei que ele tava nessa perspectiva biológica mesmo. Também. Vamos contar que é por aí, né? E essa lição... ela é muito boa, fantástica e, cara, eu acho que ela aborda um dos livros mais icônicos que tem na Bíblia, né? Que é o livro de Cantares, de Salomão, que o pessoal aí às vezes interpreta errado. O pessoal tem medo, na verdade, né? O pessoal tem medo de ler o texto e ver o que o texto está falando. Sei lá, né? Eu acho que isso a gente até discutiu na lição da semana passada. É aquela coisa do pessoal demonizar o sexo, né? E quando vem ali no meio da Bíblia um livro que fala basicamente dessa individualidade de um casal, o pessoal fica meio... hoje em dia eu acho que nem tanto, né? Mas antigamente, nossa, não podia ler o livro de Cantares, porque, nossa, era quase como... não vou dizer o termo da palavra, mas... era pesado, uma linguagem pesada, inapropriada. Imagina? Olha as ideias do povo adventista, né? Cara, você vê o cuidado de Deus, né? De fazer um livro desse para instruir as pessoas. E, cara, eu acho o seguinte: depois de ler o livro de Cantares, não tem desculpa. É tipo assim, é Deus te falando como que tem que ser e qual que é a função, vamos dizer assim, do homem e da mulher dentro do relacionamento e tal. Não tem desculpa pros caras que é machista, não tem desculpa também pros caras que é... pras mulheres, no caso, né? Que é feminista. Pra ninguém não que é isso, né? Que é isso. Eu acho que é por aí. Nem pros adventistas, nem pros turistas. Cara, mas outra coisa que fica muito evidente no texto é a beleza, né? A beleza e a leveza como as coisas são tratadas. E eu acho que essa lição, no geral, vocês estão discutindo já os temas há algum tempo, essa lição ela mostra, né, cara, a beleza que é, cara, você pensar no sexo como, não só como um presente, mas como uma forma de comunhão, e essa lição ela vai trazer exatamente essa tônica, né, da beleza, cara. Acho que a gente está perdendo a beleza das coisas, e aí quando eu olho para o texto,
algumas pessoas ficam horrorizadas, os caras mais machos falam, mulher não pode agir assim, as mulheres mais não, mas tem que dominar. E aí o texto fala, não, cara, é belo, é presente, é lindo, é poético. E Cantares traz isso tudo, né, cara? Traz muita consistência textual, mas ao mesmo tempo a leveza de uma poesia, que é, para mim, o ápice das relações, né? A leveza. Imagina, o quanto o Salomão não estava apaixonado quando ele escreveu, né? Ó, filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. O seu lindo pescoço são como as torres de Jerusalém. As éguas do faraó te comparam, minha amada. Cara, não, eu acho um pouco cômico também, porque tem tanto tempo, né, essa questão dessa comparação poética. A lição até traz que não quer dizer que ela tinha um pescoço de ganso, né? Porque ele comparava assim, a experiência que ele tinha olhando aquela coisa magnífica daquela torre e olhando a sua amada e tal. Outra coisa interessante que a lição traz é que aqui tem um adendo quando começa a explicar sobre isso, que quando Salomão é um cara conhecido por ter muitas mulheres, né? Mas ele escreve especificamente para uma, né? Sulamita, eu diria que ela seria a esposa de verdade, a mulher do coração, do fruto do amor, né? Que as outras, como no tempo o pessoal era permitido, não que Deus aprovava, mas era permitido, o pessoal fazia ali casamentos arranjados, políticos, e como ele era um rei, né? Se abriu aí. No final das contas, ainda se lascou um pouco por conta disso, né? Não o cara só tem mulher demais, aí a cabeça dele enfraqueceu. Não só arranjados. Na verdade, a visão que eu tenho de Salomão é tipo assim, ele saía buscando mesmo. É pra fazer conexão, os prazeres, né, digamos assim. Os prazeres da carne. Parece que ele tinha, o quê? Mais de 300, não é isso? E mais de 1000, né? 300 esposas e 1000 concubinas, uma coisa assim. E aí, Cristiano? Nós hoje, no tempo moderno, com a gente já ora bastante. Só fazer um adendo, assim, que assim, apesar dessa prática naquele tempo, né, essa prática comum entre os reis, entre as pessoas de autoridade, no texto bíblico você nunca viu Deus concordando com isso. Tanto é que Deus questiona e condena Salomão exatamente por isso. Por muitos relacionamentos o coração dele se perdeu. Por muitos relacionamentos o coração dele foi para distante de Deus. Aqui vem um quadro que a gente precisa entender de Deus. Cara. A gente pinta a imagem de um Deus muito punitivo. E aqui o próprio texto aí, o Antigo Testamento, mostra a benevolência de Deus em tolerar. Não é que ele permite, ele tolera. E aí ele tolera com finalidade. Mas dentre esses 1000 relacionamentos, o Salomão ele só se derrete de forma assim tão acentuada por uma. Eu acho que é porque de aliança, mas amor é um. Verdade. Eu acho porque tem uma diferença que hoje eu percebo que os jovens eles não conseguem estabelecer essa diferença, né? Pra gente que tá assim dentro de sala de aula, o professor Cristiano também estava até pouco tempo atrás, né? São muitos anos de sala de aula, a gente vai acompanhando um movimento assim das gerações, né? Eu percebo que hoje não existe muito assim a diferenciação entre amor e atração sexual, vamos dizer assim, tesão. Eu acho que a juventude hoje perdeu essa dimensão, entendeu? Parece que o amor ficou mais... Desculpa te cortar, só fala tesão de novo, é que você falou assim. De uma forma assim, bem. Cara, uma forma assim, parece que ele tá com água na boca. Tá contando dia para casar, hein? Para começar a viver esse livro de Cantares, sair desse vale de ossos secos, né? Desculpa tirar o raciocínio, cara, porque é mais forte que eu. Não, é isso. Mas enfim, eu acho que é mais ou menos por aí. O amor ele ficou barato um pouco. Assim, não que isso seja certo, né? É só uma constatação que eu estou fazendo, assim, observando os jovens. Eles não sabem diferenciar esse negócio, esse amor e atração sexual, vamos dizer assim, né? Será que
só pegando um gancho seu, será Claro. que isso acontece muito porque a ideia que nós temos de amor está muito ligado à perspectiva do amor romântico, da telenovela, dos filmes, dos seriados, e aí se a minha relação não é aquele amor arrebatador, que o estômago revira e todo mundo contento, que é um amor também de espetáculo, que é um amor muito mais para os outros contemplado que de uma relação a dois, será que não é em virtude disso que o amor acabou ficando barato? Quando o meu amor não é arrebatador e não é instagramável, ele não é amor, ele não tem valor, saca? Eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí. Tipo assim, é possível você ter os dois dentro de uma relação, né? É possível você ter só um dentro de uma relação, e eu acho que quando tem só um, a coisa fica desequilibrada, vamos dizer assim. Eu acho que é importante que tenha os dois. Eu não tô aqui falando contra a atração sexual, não é isso. Mas o que acontece? Isso é muito típico da juventude, assim, né? Que, vamos dizer assim, os hormônios estão mais à flor da pele e a gente, né, não sabe diferenciar muito essas situações. Mas eu acho que, assim, é muito importante a gente ter na cabeça o seguinte, que um dia a gente vai ter mais do que 30 anos, vamos dizer assim. Eu ainda não tenho. Eu ainda não tenho. Mas um dia nós vamos ter mais do que 30 anos. E aí, a atração sexual sozinha, ela não é suficiente. Você precisa ali de uma parceria, de um companheirismo, né, que são as palavras mais utilizadas hoje em dia, vamos dizer assim, né? Você precisa de alguém ali que construiu uma história, né, junto com você, eu acho que é esse tipo de sentimento que o Salomão tem nesses textos, entende? Esse sentimento de contemplação, ele não é só uma atração sexual, vamos dizer assim, de um cara que está atraído, que ele está galanteando, que ele está flertando, não é só isso. Ele tem uma admiração pela história, né, que construíram juntos, ele tem um interesse para que a situação fique, né, fique consagrado o relacionamento. Eu acho que é por aí, Leandro. O que você acha? Cara, é bem isso mesmo. Mas assim, só pra contextualizar aqui, eu acho que sua perspectiva até 30 anos tá muito curta, cara. Sua perspectiva... Bem, hoje é o que a sociedade prega, mais ou menos isso aí, né? Mas a questão da plenitude sexual, inclusive, o que a Bíblia traz, né? Geralmente você encontra ela a partir dos seus 25, 30, são depois que casa, geralmente. Porque aquilo que o pessoal faz no mundo... um sexo aí desenfreado, e a gente até tocou esse assunto sobre confundir amor com apetite sexual, e hoje as pessoas, elas são medidas, né, pela sua performance sexual, não pelo nível de pessoa, o nível de caráter que ela tem, o nível de pessoa que ela é. Então, isso é um problema sério, né? E não tem nada a ver com o que a gente vê, que a gente ouve aqui e a gente aprende na palavra de Deus. Por isso que é tão interessante esse livro de Cantares, né? Que até o título aqui na parte segunda fala o livro proibido, né? Porque Salomão fala de forma poética, o amor ele apresenta de forma poética, mas ele apresenta também aquele conceito grego do amor eros, né? Ele tem aqui uma linguagem erótica, porque ele fala dos seios, ele fala das formas corporais. Então, na continuação dessa lição, a gente tem até no título da parte de terça-feira, que eu achei muito interessante, que é as labaredas sagradas. E semana passada eu queria comentar, e eu estava procurando na lição da semana passada a pergunta e eu cheguei até a apresentar, mas eu não lembrava ela direito. Ela está aqui no final da lição de terça dessa semana, que fala assim: quais são as evidências que o diabo odeia aquilo que é sagrado, inclusive a sexualidade bíblica? Porque Deus cria Adão e Eva, que a gente inicia a lição falando sobre o primeiro casal. Deus cria Adão e Eva e dão 2 presentes de cara. Na verdade, Eva também recebe 3 presentes de cara, que é um ao outro, o companheirismo. Agora vocês são uma só carne, são companheiros, né? O sábado, agora vocês têm esse dia aqui que vai ser um memorial para vocês se encontrar comigo e para vocês terem um momento para vocês dois.
Na verdade, 4, né? Os presentes só vão aumentando. Tem um jardim que, de repente, Eva abre os olhos e fala, nossa, eu tô num... Que isso? Jardim maravilhoso, essas frutas deliciosas, essa coisa maravilhosa. Fala, é presente, é pra vocês, aqui vai ser a casa de vocês. E o ápice disso tudo, eu imagino... Sabe, quando eu fui me casar... Quando eu me casei, né? E quando a gente vai pra lua de mel, o Cristiano já sabe como é que esse esquema funciona. O Cristiano tá na expectativa, né? Aí a gente sempre faz alguma coisa. Eu pedi lá no hotel o tal do pacote especial lá, que o pessoal espalha umas folhas de rosa, assim, e chega naquele dia. Se bem que você chega do casamento tão atordoado e morto de cansado que a coisa não é na sua expectativa. Eu vou quebrar essa expectativa aqui, Cristian. Mas a ideia é que fosse assim, tipo no Jardim do Éden, né? Sabe? Eles estavam plenamente tranquilos, com todas as suas capacidades físicas, intelectuais, e de repente eles passam um dia maravilhoso com Deus e Jesus apresentando tudo para eles. Olha só, esse aqui, olha essa árvore, essa fruta, olha isso no corpo de vocês, olha, isso aqui é para fazer isso, isso aqui é para fazer aquilo e tal. E de repente ele une os dois naquele pôr do sol e fala, olha, tem uma coisa interessante que eu vou falar para vocês aqui, que acontece quando vocês fazem isso e tal e tal. Imagina, cara, imagina essa cena. Então, esse assunto, sexo, ele não é do diabo, ele é de Deus, porque foi Deus o primeiro ser que apresentou ele à humanidade. O problema do diabo é que pegar as coisas de Deus, deturpar e colocar seu dedo pelo meio, suja tudo, acaba com tudo, estraga tudo e transforma aquilo que era uma bênção em maldição. Olha só. É bom você estar aí, cara, porque o sexo, a gente precisa ter uma perspectiva bíblica sobre ele, o sexo é sagrado. A gente precisa partir desse ponto que você já falou, o sexo ele é sagrado. E por que ele é sagrado, cara? Porque a lição ela até traz, a Bíblia também traz essa perspectiva que o sexo ela é uma junção de corpos, né, cara? E aí você tem ali uma junção do corpo masculino com o corpo feminino, um encaixe, a lição ainda traz um encaixe perfeito. Só que aí a própria lição, ela vem e quebra essa ideia do encaixe perfeito. Fala assim, olha, os seres humanos não são simples peças. Isso. Os seres humanos não são simples peças. Não é só um encaixe. Pelo contrário, ali eu tenho uma junção física, ali eu tenho uma junção também espiritual. Uma junção espiritual. E por que eu gosto dessa concepção do sagrado, cara? Porque lá em Gênesis fala que Deus criou o homem à imagem e à semelhança dele. Homem e mulher. Homem e mulher. À imagem e semelhança dele. Mas como que Deus pode criar o homem e a mulher à sua imagem e semelhança? Então, na minha visão inocente, cara, é na junção carnal mesmo, na conjunção carnal, na realização do sexo ali, cara, que você tem a plenitude do caráter de Deus formado. Porque o homem e a mulher passam a ser uma só carne. Em qual momento que ele passa a ser uma só carne? Na relação sexual. Relação sexual. Por isso que o sexo, ele sempre foi, entre aspas, um tabu e um problema para a igreja, porque a gente sempre olhou para o sexo muito na perspectiva da perversão. Isso, que o Satanás já tinha estragado. Isso, cara. O pecado entrou e aí a gente olha na perspectiva da perversão. E por que a perversão assusta tanto sobre a ótica bíblica, cara? Porque como o sexo ele é sagrado e ele é espiritual, é uma forma de eu estar contemplando o caráter de Deus, quando eu utilizo ele para outra finalidade. E qual é a outra finalidade? A finalidade do eu, a finalidade do egoísmo. Não, eu vou ter relação sexual para quê? Para eu me satisfazer. Porque eu tenho desejo. Porque o desejo é meu, porque eu sou homem, ou porque eu sou mulher, porque eu sou livre. O eu começa a reinar e aí o sexo perde a característica principal. Qual que é a característica principal? Se doar. Se doar para o outro, se doar em prol do outro. E é por isso que a relação sexual no casamento, ela é um ato de adoração a Deus, cara. É bonito isso, né? Olha só que coisa incrível, né, cara? E eu quero complementar com o que diz a lição aqui. Na parte de terça-feira, tem um texto que eu grifei que diz assim: o homem e a mulher são seres humanos de igual valor, criados para vivenciar uma sexualidade integral, mente, corpo e espírito, não apenas para a procriação, mas também experimentando o presente divino, isto é, o prazer e o amor. E lá no outro parágrafo complementa assim:
Assim, a união entre marido e mulher torna-se um modelo para refletir o amor espiritual e a união que existe entre Deus e seu povo. Então, olha só que coisa fantástica. Quando a gente fala a gente fala aqui sexo, essa união íntima, né? Que a gente até já usou um termo. Você está despido diante da outra pessoa ali, com todos os seus defeitos, né? E confiando na outra pessoa plenamente. Então, além desse ato ser um ato de adoração a Deus, como o Cristiano comentou, a própria palavra de Deus, ela usa esse quadro como a relação que Deus quer ter conosco. Cara, na nossa mente humana isso é um pouco difícil da gente racionalizar, porque sempre quando você imagina em sexo, o Danielzinho fez uma pergunta no nosso podcast passado, falou assim, você ora antes do sexo? A gente pensa que Deus não tem nada a ver com isso. Não, eu vou broxar nesse negócio aqui. E na verdade é o contrário, né, cara? Porque se Deus é onipresente e onisciente, cara, fala sério, ele já tá sabendo disso. Eu lembro que até virou um meme. Lembra daquela irmã, eu esqueci o nome dela, cara, que ela apresentava um quadro na Novo Tempo. Aquela psicóloga. Aquela psicóloga que ela falava que agradecia a Deus, né, pelo orgasmo e tal. E virou meme, o pessoal do mundo aí achou engraçado. Vou colocar na edição depois, né? Eu acho que eu vou colocar aqui no canto. Ela saiu no CQC, né, naquele programa, falando como que Deus pegou o barro e fez o... Isso, mas é isso mesmo, é por isso que as coisas de Deus pro mundo são loucura, né? Mas apesar de parecer ser constrangedor, né, cara? Nossa, mas e aí você ora pra fazer sexo ali, ou na hora ou depois e tal. Até a forma que a gente vê a oração também é um problema, né? Se você entender que na relação de amor, quando você olha para a mulher com amor, a mulher olha para o homem, e Deus usou esse atributo de como ele olha para a igreja, e como a igreja deveria olhar, a ideia do noivo e da noiva, você percebe que o ato de cuidar, de se doar, é o ato de você já estar orando, é o ato de você já estar agradecendo a Deus. E está muito ligado, cara. É por isso que o sexo voltado apenas para a minha satisfação egoísta, cara, ela desagrada a Deus. Por quê? Porque ali o interesse não está em servir o outro. O interesse não está em estar com o outro. O interesse está em quê? Talvez em ter número, talvez de satisfazer o meu prazer, e aí nós temos todas essas distorções que nós temos nas relações humanas. Por isso que eu gosto do título dessa lição, quando chama a nossa atenção para a unidade. Unidade. É olhando para essa unidade homem e mulher, que eu também compreendo a unidade homem com Deus, eu também compreendo a trindade, é olhando para essa perspectiva de unidade, de uma relação. Esse constrangimento também, que a gente está falando aqui, ele vem depois do pecado, né? Antes do pecado não havia esse constrangimento, eles tinham a plena consciência da plenitude de Deus, né? De que Deus, ele está presente em todos os lugares. Eu imagino que seja mais ou menos assim, quando a gente é criança, a gente não sente a vergonha, vamos dizer assim, de ficar pelado na frente dos pais, né? Sua mãe vai lá, te dá banho, te limpa, aí, normal. Aí conforme você vai adquirindo uma certa maturidade, vamos dizer assim, esse negócio que é tão simples, parece que se torna como é que fala? Parece que se torna um horror, né? Fala assim, não, pelo amor de Deus. Parece que se torna um desrespeito. Sim, justamente. Então, assim, é justamente, eu imagino que Adão e Eva, eles eram, vamos dizer assim, como crianças no início dos tempos. Eles tinham a inocência, a pureza, vamos dizer assim, de uma criança. Então, precisou que Deus explicasse ali para eles como que era enfim, eu acho que é mais ou menos por aí. Cara, mas sabe o que eu vou até pegar seu gancho, Cristian? É assim, ó. Quando você tem intimidade, cara, é porque o ato de se despir está muito ligado à intimidade. Quando eu tenho intimidade com outro, eu não tenho problema com a nudez. O nosso problema com a nudez está ligado à falta de intimidade.
a falta de intimidade. Quem nunca sonhou que tá pelado no meio dos outros, né? Que você tá horrível, situação, sensação horrível. E é aqui que é bonito a relação falada aqui por Salomão no livro de Cantares, cara, e sua esposa. Porque o ato da intimidade tira toda a vergonha. E aí, quando tira toda a vergonha, a relação, a unidade, homem e mulher, ela passa agora a ser algo tão sensível e natural. E o livro de Cantares, ele traz uma coisa que eu achei bem interessante, cara. É porque o livro de Cantares, ele começa o texto, ele começa o livro, ele deveria ser lido, a lição até aconselha a ler a poesia inteira. Uhum. Começa o texto com o cortejo. Depois desse cortejo, eu tenho uma celebração dessa relação. E depois eu tenho a consumação dessa relação. Então, olha como que nós invertemos os quadros nos dias atuais. Nós consumamos, e depois nós celebramos, e depois não sabemos o que fazer. E o mais interessante nisso que você apontou é que o ápice, aqui a lição fala sobre isso, dessa consumação, quando ele compara a labaredas enormes e tal, ele faz até acho que é acróstico, né, que você faz lá com as iniciais do nome de Deus, né, que fala aqui, ó, no verso 6 também menciona labaredas enormes, né, que seria esse ápice, o fogo que vem de Deus e tal. Então, esse termo labaredas enormes pode ser traduzido mais literalmente como labaredas de Yahvé, que é o nome de Deus. Cara, então, aqui a lição ainda fala que o amor mais intenso entre o homem e a mulher, experimentado no corpo, na mente e no coração, comparado ao fogo. Esse fogo precisa um fogo incontrolável, mas ele precisa vir de Deus. Esse fogo vem do próprio Deus. Tem o próximo parágrafo que fala sobre isso. E o outro que eu grifei diz assim: não se trata simplesmente de fazer sexo. Fomos criados como seres sexuais para compreender e refletir os aspectos de Deus. Então, quando a gente inverte, porque Satanás ele conseguiu deturpar isso de várias maneiras. Lá no tempo de Salomão, a gente já comentou sobre isso, ele, imagino que ele perdeu muito tempo, digamos assim, em vez de curtir o seu amor com aquela pessoa, naquela unidade conjugal, ele arrumou outras esposas e, afinal de contas, eu acredito meio que isso se perdeu, né? Só que hoje Satanás tem uma metodologia mais moderna de levar o pessoal, foi o que o Cristiano até apontou. Muitas vezes o pessoal vai para a consumação e hoje nós não somos mais seres humanos valorosos do ponto de vista da sociedade. Nós somos números. Nós somos aqui, um pedaço de carne no açougue, entendeu? Olha, se o fulano ali tem está dentro do que eu digo aqui no parâmetro sexual elevado, apetitoso, apetitosa, sei lá, digamos assim, fulano é símbolo, né? Não, tá em alta. Ou, não, ninguém quer saber, não, esse negócio de ser de igreja, a gente falou aqui sobre orar, né? Orar a Deus antes do ato. Não, nossa, que loucura, para com isso, né? Ou até o que a gente citou da irmã, né? Que agradece a Deus por ter essa experiência. E eu imagino o quanto que depois nós, se tivéssemos aquela mente pura, por mais que a gente se mantenha puro dentro das nossas convicções religiosas e dentro dos princípios, ainda somos bombardeados pela sociedade, né? Então, em algum momento da vida, o Christian falou, temos os adolescentes e tal, mas a gente já foi adolescente, a gente sabe que a gente também foi bombardeado, e o pessoal chegava, fulano ali não é mais virgem, aí você? Eu falei, cara, vou casar virgem, que isso é coisa, tá maluco, isso é coisa do passado. E gente da igreja, tirava onda, os amigos da igreja, falei, mas rapaz, você não escutou? O pastor pregou sábado passado sobre isso. Não, mas isso tudo aí na teoria, mas na prática é outra coisa. Ele falou, Então, para quem consegue um casamento se mantendo puro, chegar lá diante do altar de Deus e ilibado, cara, é uma experiência única, maravilhosa, incrível. Porque, cara, Deus não mente, né? Simples assim. Então, você só vai ter essa plenitude se você experimentar isso.
Eu acho que tem duas questões dentro disso que você falou, que são muito importantes, que é a seguinte, a primeira delas é que, embora a gente tenha sido bombardeado, vamos dizer assim, na nossa adolescência também, eu acredito que vem acontecendo uma piora ao longo do tempo, é verdade, sabe? Uma deterioração. Assim, a gente tá cada vez mais visual, né? A gente está inserido dentro de uma sociedade do consumo. Depois do TikTok, então, a coisa piorou, que é só dancinha e colocando nudez lá. Antigamente, o pessoal, para encontrar nudez, tinha que pagar. Hoje em dia, você tem que desviar. Né? Você tem que desviar. Bloqueia, sai, bloqueia. Cara, é triste. TikTok é porque... Porque, assim, a gente está inserido dentro de uma sociedade do consumo, vamos dizer assim, e cada vez mais consumista. E o consumo, ele acaba se tornando uma coisa em que existe todo um marketing para te induzir aquilo, né? Então, por exemplo, você está andando na rua, às vezes você não está nem com vontade de comer um hambúrguer, mas você olha para um outdoor, por exemplo, e aquele outdoor te causa sensações, né? Água na boca, tal. Apesar de que o hambúrguer nunca é igual na foto, né? As mulheres, os homens, nunca é nada igual na propaganda, também, nunca é igual na propaganda. E aí o que essa sociedade de consumo tenta te vender? Porque quer fazer tudo virar consumo, tudo virar dinheiro. Tenta te vender experiências, né? E aí a gente acaba se tornando tão visual que a gente incorpora, né? Eu vejo isso muito nos adolescentes. Tipo assim, as adolescentes, principalmente, isso não é questão de machismo, mas eu percebo, um dado, vamos dizer assim, da realidade. Eu percebo que as adolescentes, elas têm mais, vamos dizer assim, tendência a exibir, por exemplo, o corpo nas redes, por exemplo. Por quê? Porque elas estão inseridos, os adolescentes estão inseridos dentro dessa lógica. Então, a garota, ela precisa ser, vamos dizer assim, desejável para que as pessoas na escola, na sala de aula, na academia que ela vai, para que ela possa encontrar ali um parceiro e se relacionar com ele. Então, a gente está inserido dentro dessa lógica, né? E é uma lógica que a gente tem que ir na contramão dela. E não é fácil, principalmente para o adolescente também. Porque, olha, a nossa lógica da sociedade, aproveitando que você falou, que o Cristiano colocou, hoje nós fazemos o quê? Antigamente você tinha que caçar ou plantar a sua comida, aí tinha todo um processo, né? A lição até fala sobre o jugo desigual, e ela fala que jugo vinha lá do campo, né? E eu, que já fui do campo, sei como é que isso funciona. Jugo desigual, você mata o outro animal, por quê? Porque os dois têm que carregar uma carga, os dois têm que ter a mesma força para carregar essa carga. Se um tá mais forte que o outro, o que tá mais forte acaba puxando mais, e puxa o peso do outro, que se escora nele também, e acaba que você mata, por exemplo, isso acontecia muito com junta de boi, né? Mata o animal por conta disso. Então, seria mais ou menos o mesmo que a lição trouxe no jugo. Mas, enfim, voltando aqui à questão da sociedade. Hoje, nós, para pedirmos comida, não precisamos mais colocar o animal, arar a terra e tal. Nós pedimos o iFood. Tá pronto. Com poucos cliques. Aí você não precisa nem ir lá e pegar o dinheiro no banco, sacar. Não, você já paga com cartão de crédito. Facilitado. E para você entrar num relacionamento, você precisa só baixar o Tinder e dar match. Cara, é aquela questão que o Cristiano colocou. É você executar primeiro, perguntar a Deus depois. Então, isso está sendo bombardeado na nossa cabeça e está fazendo parte da nossa cultura. Claro que a sociedade mais jovem, a galerinha mais jovem aí, que sofre mais com isso, por quê? Porque nós já temos algum parâmetro crítico. Mas antigamente não era assim, né? No nosso tempo, né? Eu penso assim, talvez a galera mais jovem fica mais evidente. Eu acho que a galera mais velha só sabe esconder melhor. Pode ser também, né? A gente só sabe esconder melhor, a gente só é mais falso, saca? Só não usa o Tinder, usa um aplicativinho mais... Saca? Porque a gente está dentro... isso que vocês falaram é muito importante, cara. Quando a gente está inserido nessa sociedade de consumo e com o crescimento disso, e eu tô assim, muito cuidado, só para mim não fugir da linha da lição, mas só pegando esse gancho, todos os indivíduos eles foram transformados ao mesmo tempo em produto e ao mesmo tempo em empresa, cara.
E aí você que é empresário, você aí que é da área do empreendedorismo, cara, você percebe, sua empresa você precisa fazer o quê com ela? Você precisa, para ter sucesso, mostrar e vender. Só que nós transferimos essa relação, essa lógica para os corpos. E aí, quando você vê o Instagram, o TikTok, as redes sociais, ou o dia a dia, a rua, somos todos, abre aspas, empresas andando, tentando vender o seu produto, que é nós mesmos. E aí, cara, quando você pega uma sociedade distante do norte, quando não tem um norte, é muito difícil nesse jogo de mercado. Para nós, o que nós estamos fazendo aqui no Pode Crer, cara? Tentando se situar no norte, como uma bússola. Nós não somos o norte. Nós estamos tentando ser uma bússola que aponta para o norte. E nessa bússola que aponta para o norte, aí vem Deus e fala assim, ó, cara, eu sei dos desejos de vocês. E eles são válidos. Eu sei da necessidade da mulher de querer ser desejada. E aí ele vai lá e deixa o livro de Cantares na Escritura Sagrada. Por quê? Porque a mulher ela é desejada por Salomão. E a mulher deseja também. E ela deseja também. E quando a gente ri assim, fala assim, cara, as éguas, a torre. E aí a lição ela deixa claro que a poesia hebraica não está ligado à palavra, mas ao sentimento que remete essa palavra. E a gente pensa, é muito loucura, é muito distante de nós, mas não é tão distante assim. Quando aqui em Goiás a gente fala assim, ó, nossa, aquela menina lá é filé, que é o filé. Uma cavala, né? Não mudou nada, né? Aquela cavalona. Nossa. A mulher é filé. Deus fala assim, é só ouro. A gente fala assim, nossa, essa é gata. O que é gata? É um animal. A gente questiona a égua, mas o animal, gato, a gente não questiona, está dentro do contexto. É o sentimento que está jogando, que está sendo inserido ali. Mas qual que é o sentimento de, cara, aquilo que eu acho paletar, aquilo que eu acho gostoso, aquilo que eu acho bonito, aquilo que eu admiro, eu transfiro tudo isso na perspectiva de quando eu estou na união entre eu e outra pessoa e Deus, cara, eu transfiro isso para o outro indivíduo. Eu falo, cara, a bênção do Senhor está toda aqui, ó. Essa mulher é muito bonita, essa mulher é maravilhosa. Não vou usar outros adjetivos, que talvez eu sou muito vulgar para esse tipo de... Cara, mas assim, e outra, quando você falava isso, eu ficava aqui raciocinando com meus botões. Muito tempo na minha vida eu pensei que a gente deveria... Que isso era natureza carnal. E essa questão do desejo sexual era natureza carnal, por mais que estivesse dentro de um relacionamento. E olha que a gente já é bem moderno, estamos aqui em 2021, né? E só que quando Salomão, ele coloca, né? Falou, olha, as suas curvas dos seus seios são como os montes do Líbano, né? Que ele faz uma comparação assim. A gente fala, porque o homem é visual e tal. O problema não é o que Deus deixou para você se conectar dentro de casa. O problema é o que Satanás colocou para te tirar do caminho, né, cara? O problema é que Satanás, ele deturpa tudo. E aí estraga tudo, né? Porque ele odeia os presentes que Deus deixou para a humanidade. Porque senão a humanidade, se ela foca em Deus e na plenitude que Deus oferece, e ela, quando Satanás oferece as propagandas enganosas dele, vai falar, não, imagina, tá maluco? Então, como que ele tira e coloca... Ele tira o que é bom e coloca as coisas ruins? Com essas propagandas enganosas, né? Esse é o ponto-chave dele. E essa lição também tem um outro ponto muito importante, que ela fala sobre essa unidade, né? Ela até tem um ponto aqui que fala... Começou a falar de coisa matemática, eu falei, olha eu pelo meio aqui, porque eu sou da computação e lá, basicamente, é só matemática e matemática binária ainda, né? Só que a conta aqui é uma conta binária, porque 2 mais 2, no caso aqui, não são 4, né? Não, 1 mais 1 não é 2, na verdade, olha só. 1 mais 1 aqui não é 2, 1 mais 1 é 1. Então, essa foi uma conta binária, né? 1 e 1 igual 1 e 0. Enfim. Mas, piadinha... Eu não entendo essa linguagem. Eu não entendo essa linguagem que você tá falando aí.
Eu e o Cris aqui olhando e falando I love humanas, I love humanas, I love humanas. É porque o 2 mais 2, 1 mais 1 é 2 na matemática, mas depende do ponto de vista também. Porque se você fizer uma afirmação de igualdade, beleza, mas aí tem 2, mas e se for 2 ponto alguma coisa? E se for tendendo a 2? E se for limite que não sei o quê? Ou seja, a mesma conta de Deus, né? Que os dois se tornam uma só carne. Isso você só consegue entender plenamente quando você casa em um casamento de Deus. Porque tipo assim, todas as suas expectativas da vida, elas agora estão alinhadas com outra pessoa. Eu sempre fui um cara muito individualista. E eu não gostava de compartilhar nem em casa com meus pais, assim. Eu quero fazer tal coisa. Não, quando penso que não, eu já tinha feito, já tinha ido, já tinha voltado. E às vezes eu tinha aquela máxima, né? Tem coisas que se pede licença, tem coisas que se pede desculpa. Aí me lasquei muito, inclusive, por conta disso. Só que depois que você casa, isso muda de figura. Tudo por exemplo, os meninos vão sair, vão jogar bola. Aí você tá afim de jogar bola? Aí eu pergunto, tô afim de jogar bola, amor? Aí ela fala, não, sábado à noite era bom a gente ficar junto e tal. Então, não vai dar pra mim não, porque eu tenho outro compromisso, né? Ô, Leandro, esse negócio que você tava falando no começo lá, eu acho que você tá andando muito com o cara que tá produzindo a charge, hein? Nossa. Mas eu acho interessante toda essa questão, assim, da unidade, porque a lição, ela tenta colocar aqui uma questão que é a seguinte: quando você se une sexualmente com outra pessoa, a palavra é justamente essa, se unir, né? Cria ali uma unidade que a lição chama aqui de sobrenatural, espiritual, né? Assim, eu já falei isso em outras lições, ô professor Cristiano, mas eu não sou muito fã desse termo sobrenatural. Eu não acho que não existe nada sobrenatural. Existe que é tudo natural e existe realidades da natureza que nós não entendemos ainda. E que a gente só entende depois que Deus revela e tal. Mas, assim, cara, já imaginou o tanto que é brilhante isso? O fato de que para você se completar, vamos dizer assim, não que uma pessoa solteira, por exemplo, não seja uma pessoa completa. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas é um tipo, vamos dizer assim, você já é completo. Vai ser unir de corpo e alma a outra pessoa. E aí, quando você passa por essa experiência, aí você se torna mais completo do que completo. Sabe? Isso só pode ser espiritual. Isso só pode ser. Eu não acredito que algo tão complexo e que tem vamos dizer assim, um poder tão grande, que é o poder de gerar a vida, por exemplo, né? Isso não pode ser uma consequência, vamos dizer assim, do desenvolvimento natural, para quem acredita, né, em seleção natural e tal. Aliás, um dos grandes questionamentos da seleção natural, dessa teoria, por que existe o orgasmo, por exemplo? Por que existe o orgasmo feminino, por exemplo? Essa é uma das questões. Eu não sou da área da biologia, mas eu sei que essa é uma das questões que existem dentro dessa teoria, né? Porque, segundo eles, tudo tem uma função estritamente lógico-biológica dentro desse todo, né? E é algo assim tão, vamos dizer assim, inexplicável. Quando você olha, é tudo tão perfeito, quer dizer, o encaixe, né? A forma como você é gerado a partir desse encontro e as consequências psicológicas que vêm disso, porque, por exemplo, existem estudos que mostram que quando existe amor na relação sexual e esse amor gera um filho, o filho é mais amado, o relacionamento o relacionamento dos pais com o filho é um relacionamento mais saudável. Eu não estou inventando isso aqui. Existem estudos que mostram isso, né? Se o cara vai lá e faz um filho de qualquer jeito, numa noitada da vida, vamos dizer assim, né? Existem estudos que mostram que o relacionamento não tem aquela... Mas você precisa nem pegar muitos estudos para poder visualizar isso, né? Então, assim, cara, como explicar isso? Eu acho que, assim, isso para mim só pode ser uma intervenção divina na experiência humana.
eu só interpreto dessa forma. Eu não gosto desse termo sobrenatural. Aí eu venho e quebro o Cristo e falo assim, cara, isso é sobrenatural, né, mano? Mas deixa eu pontuar a minha perspectiva do sobrenatural, sabe, Cristian? É porque eu uso como baliza assim, as escrituras, né? E as escrituras falam do homem, as escrituras ela passa a maior parte do tempo dela falando do homem pós-queda. O homem pós-queda, a maior parte das escrituras é Deus resolvendo o problema do homem pós-queda, certo? O homem perdido. E aí o que é o homem pós-queda, cara? O homem pós-queda, ele é autocentrado, ele é perdidão, ele é egoísta, é o que nós chamamos de natureza pecaminosa, é aquilo que leva a gente só a ser voltado e ter termo, não só gostar, mas termos tendência para o mal. E aí, quando eu faço o inverso, que é isso que você está falando, cara, quando eu vou lá e faço o inverso daquilo que a minha natureza pede, ao invés de me autossatisfazer, eu agora vou me doar para o outro, e aí isso a Bíblia vai chamar de sobrenatural, mas não é sobrenatural na perspectiva que nós usamos no mundo uma perspectiva de algo, não, sobrenatural sobre a perspectiva de a minha natureza ela é vencida e eu passo a fazer aquilo que eu originalmente fui feito para fazer. Saca? Não sei se deu para explicar direito. É isso. O natural era lá no Éden, né? Agora nós estamos no sobrenatural. Por isso que aquele é o natural. Aí quando você fala assim, tudo é natural e nós não temos dimensão mais do natural, é porque nós perdemos essa perspectiva. E aí quando eu perco essa perspectiva, todo o vislumbre de Éden é sobrenatural. Eu volto à ideia do natural original. É bonito, né, cara? É. E os dois conceitos, no final das contas, estão certos. Tanto que o Christian fala, porque hoje, no nosso ponto de vista, realmente, eu acredito em um conceito assim, porque eu fui fazer computação, porque para mim, eu clicar num botão e aparecer alguma coisa na tela, para mim, quando eu morava lá no sítio do interior do Pará, isso para mim era algo sobrenatural. E eu falei, nossa, como que isso funciona? E de repente você vai estudar computação e ver como tudo isso é feito lá nos bastidores. Aí de repente deixa de ser algo tão glamouroso, tão... Então, quando a gente voltar para a nossa condição, como o Cristiano falou, ali, edênica, né? Isso vai ser natural. Então nós vamos conseguir entender parcialmente muitas das coisas que nós não entendemos hoje, nem passamos perto, né? Eu digo parcialmente por quê? Porque eu acredito que nós vamos estudar por um longo período de tempo ainda algumas coisas da própria redenção, né? E por que o homem criou, por que Deus criou o homem, por que Deus redimiu o homem, isso aí nós vamos demorar muito para entender, mesmo no céu e com condições edênicas, né? Eu posso lançar uma labaredinha aqui? Lança sua labareda. Bem pequenininha. Porque, assim, no português, quando você estuda gramática, assim, você tem o pretérito perfeito, por exemplo, aí você tem o pretérito mais do que perfeito. Eu sempre fiquei imaginando o seguinte, como é que é isso? Mas se já é o perfeito, como é que você faz? Mais do que perfeito. Mais do que perfeito. Mas, enfim, se o sexo ele é um presente que Deus deu para a humanidade, a gente está falando aqui, né, do natural, lá do início, das origens e tal. Se o sexo foi um presente que Deus deu para a humanidade, que estava presente lá no início, né? Por que a gente não pode pensar? E essa pergunta não tem resposta, isso é uma briga teológica, assim. Mas por que a gente não pode pensar, por exemplo, que no futuro, depois da volta de Jesus Cristo, quando a gente tiver retornar ao que é perfeito, não vai existir também essa relação, né? Porque alguns teólogos dizem que não vai existir. Inclusive, uma das justificativas deles é o seguinte, isso, exatamente. E uma das justificativas deles é o seguinte, de que a presença de Deus já é uma sensação prazerosa, né, de orgasmo, vamos dizer assim, 100% do tempo, né, intenso. Mas eu não imagino assim, um futuro que seja mais do que perfeito. Se a gente já era perfeito daquele jeito, Deus criou daquele jeito e a gente vai ser mais que perfeito. Mas, enfim, isso é só para despertar a curiosidade, vamos dizer assim, dos nossos ouvintes, para pesquisar mais sobre esse tema. Eu sempre questiono uma coisa nesse ponto, né? Coisa da minha cabeça. Isso aqui não é doutrina, não faz parte. Deixa eu fazer o disclaimer aqui, né? Sim. Coisa da minha cabeça é o seguinte.
quando me falam isso, eu sempre penso, não, tudo bem, no céu, mas no céu a gente vai passar só 1000 anos. Depois que a gente passar os 1000 anos lá, que vai ser umas férias, aí a gente volta aqui pra Terra e falta hora de novo. Mas isso é... da palavra. Mas isso não tem nada a ver com nenhum assunto de nada, viu? É loucura da minha cabeça aqui, que fique bem claro. Eu também, mas eu caminho nessa direção. São perguntas, né? A gente pode fazer, são perguntas. Eu preciso estar lá para mim saber o que vai acontecer, porque quem ficar queimado pelo meio do caminho não vai saber nunca. Cara, então... mas eu tenho uma certeza, vai ser bom demais. Isso é verdade. Vai ser bom demais e essa realidade eu tô ansioso para poder mergulhar dentro dela. Seja com ou sem, eu tenho certeza que vai ser bom demais. Cara, eu também. E assim, outra coisa que eu acho massa aqui, cara, na questão da unidade, cara, é porque a lição ela começa lá com a relação sexual, com a relação do homem e mulher, e assim, de cara, ela já começa no 12 falando sobre isso e pronto, acabou. Por quê? Porque não tem problema. Não tem porque ter vergonha disso, né? Isso foi e Deus aí depois, que fez. Cara, ela caminha, fala assim, olha, essa unidade, ela é importante para você entender outra unidade. Aí ela fala da unidade de Deus, da Trindade. Isso. Lá de Efésios, de Paulo, né? De Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E por que eu acho isso belíssimo demais, cara? Belíssimo demais. É porque quando você pensa no homem e na mulher como uma unidade, um casal, essa beleza de você compreender que os dois se unem agora numa perspectiva de propósito, e aí tem uma frase que é a frase que eu acho mais bonita de casamento que eu já ouvi na vida, de um pastor não adventista, pastor Luciano Subirá. Pastor Luciano Subirá, ele diz que casamento não é união de corpos, cara. Não é união de corpos. Casamento é união de propósito. Eu acho isso lindo demais. Fantástico. É. Eu acho que a primeira coisa que muda no casamento saudável é porque agora são pessoas, e a lição deixa claro, é unidade, mas não é igual, né? Não é todo mundo igual. Não é igualdade, é unidade. É unidade. Mas o que é igual, cara? O propósito. Sabe? Agora os dois caminham numa direção só. Os desejos, os planejamentos, os sonhos, todos eles agora partem de uma única perspectiva, um único norte. Certo? E quando eu tenho uma junção de propósito, cara, uma junção de propósito, tanto faz conversar comigo ou com a Ulia, a gente quer chegar no mesmo lugar. É por isso que é um. Por isso que é um. E é por isso que é bonito você pensar nesse um, na nossa limitação humana, para compreender um Deus que é único e ao mesmo tempo é três. Por quê? Porque a união de propósito é o mesmo. A união de propósito. E depois a lição caminha para a importância da união entre os indivíduos, né? Fora do casamento, a união, por exemplo, da igreja. É. Que tudo relacionado à ideia, na minha cabeça, de propósito. E, cara, isso é tão fantástico que, retomando aquele assunto que eu tinha abordado sobre julgo, né? Julgo desigual. E quando você pensa que os dois estão arrastando, né? Como esse julgo, arrastando para um propósito e os dois não têm o mesmo propósito, agora você imagina você ter um cabo de guerra, né? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. E aí a coisa não funciona. É por isso que não se deve... realmente tem que se pensar muito antes de entrar num relacionamento de julgo desigual. E julgo desigual não é só gente de diferentes igrejas. Muitas vezes tem culturas, às vezes cara, tem tanta coisa, né? Nossa, né? Mas tudo isso se resume a um ponto que o Cristiano acabou de falar, propósito. Se os dois estão no mesmo propósito, então significa que os dois estão na mesma igreja, os dois estão, eu sou evangelista daquele um que larga tudo, né? E vamos trabalhar e não tem essa, o outro não, porque eu sou empregado, funcionário público, eu gosto de estabilidade, essa sua ideia de ser evangelista assim, totalmente doado pela causa, para mim já não é legal. Então significa o quê? Apesar dos dois estarem no mesmo conjunto em si ali, mas não estão no mesmo propósito. E você está no mesmo propósito, sintonizados no mesmo canal, precisa ser um relacionamento com um elemento chave, que é que faz a liga, a cola entre os dois. É Deus. Aqui até na parte de sexta-feira, lembra que a gente discutiu, acho que foi no podcast passado, que você falou assim, Adão e Eva, eles não se casaram, não tinha ninguém para se casar, eu falei, não, pera lá. E a lição
trata isso aqui no primeiro parágrafo de sexta-feira, né? Deus celebrou o primeiro casamento de Adão e Eva, né? Então, significa o quê? Se Deus está no centro, celebrando o seu casamento, celebrando sua vida, o seu propósito, né? Porque às vezes o propósito, às vezes a gente pensa que é propósito, mas é algo egoísta nosso. Não, esse é o meu propósito, mas nada, é uma questão egoísta sua. E aí, como que você vai viver o propósito quando você tem que tirar a sua vontade e colocar a vontade de Deus no negócio? Só vindo de Deus mesmo, né? E, cara, E é forte isso, né, cara? Porque nossa, demais. Hebreus lá, 13:4, ele quebra, ele fala assim, digno de honra entre todos seja o matrimônio, cara. Digno de honra é o matrimônio, entre todos. Bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, Deus colocando na centralidade, falando, cara, existe uma pureza nessa união. Existe uma pureza nessa união. Existe uma pureza nessa conjunção carnal. Existe uma pureza. E eu acho assim também, o Christian talvez vai concordar comigo. O nosso grande problema, cara, de ver pureza e beleza nisso, é porque nós ainda temos uma mente muito grega, né, cara? O nosso pensamento é grego. Como o nosso pensamento é grego e as escrituras sagradas, ela tá bem numa perspectiva hebraico, destoa demais do nosso modo de vida. Porque no pensamento grego, cara, e a sociedade ocidental ela é pautada nisso, existe uma distinção entre o corpo e a alma, e o corpo é mal. Então, aquilo que dá prazer pro corpo, aquilo que está relacionado ao corpo, para nós, é mal, é coisa do capeta, porque a gente tem que cuidar da alma, porque a alma é que vai para o céu. Só que a Bíblia... É o espiritual, a gente pensa que a alma é o ser espiritual. Assim, por mais que a gente, para os ouvintes aí, a Igreja Adventista, numa perspectiva bíblica, ela entende o ser humano como um só. Um só. Esqueci a palavra certa filosófica para isso, cara, você lembra? Lembro não. Mas tem uma palavra correta, mas resumindo, é um só. Um só. Holístico, ser holístico. Isso, O indivíduo é holístico. Então não existe separação entre alma e corpo. Nós somos alma vivente, é corpo e tudo e fôlego de vida. E aí, na perspectiva de Deus, o ser humano holístico, cara, o corpo não é mau. O corpo não é mau. Não existe problema com o corpo. Pelo contrário, Deus veio resgatar o corpo. É por isso que quando ele ressuscitar as pessoas, ele vai ressuscitar também o corpo. Ele vai restaurar e fala assim, ó, nós os vivos serão transformados, restaurados. Não vai ser assim, o corpo vai ficar e a alma não. Ele vem resgatar a alma vivente. Então, essa perspectiva nossa de demonizar o corpo tira de nós essa beleza dessa relação e a beleza de entender, cara, a santidade do matrimônio. A santidade do matrimônio. Por quê? Porque é exatamente no matrimônio que eu consigo compreender um monte de outras coisas, mas vou abrir um parêntese para um podcast que vocês já fizeram, que é a questão de lembrar, o indivíduo solteiro, ele não é incompleto. Ele não é incompleto. Eu gostei da ilustração do Cris, foi muito boa, o português nos ajudou aqui agora. É o mais que perfeito. Ele está no perfeito e no casamento ele está mais que perfeito, ou seja, não tem como deixar de ser perfeito, mas aí agora ele já é completo e agora ele vai continuar completo, mas mais que completo, entende? É difícil de entender, mas é isso aí. E outra coisa, é até engraçado quando a gente pensa nessa questão grega, o quanto isso influencia em nós hoje, porque outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falou, mas o fulano, ele é adventista, ele faleceu e a família pediu para cremar ele e jogar as cinzas. E a outra perguntou, mas será que pode? Porque vai jogar as cinzas e depois vai ressuscitar. Eu falei, nossa, agora você imagina quem morreu lá na época que a terra já comeu, já virou pó. Né? Como é que Deus vai... coitado, imagina o irmão lá que tomou a bomba atômica. Como que Deus... Outras absurdas dessas que eu já vi. Nossa, mas será que a gente pode doar órgãos? Nossa. Quando Jesus voltar, vai estar faltando. Mas vai pro céu. Mas tem que comer a árvore. Se comer a folha da árvore da vida lá, fala que vai ser a cura das nações. Aí seus órgãos crescem de novo, pode ficar tranquilo. Mas, cara, eu quero trazer
esse adendo para a lição, porque muitas vezes nós vimos várias passagens da Bíblia e com nossa mente assim, com esses e alguns pontos que já passaram sim pela nossa cabeça, por exemplo, quando a gente lia lá, que a lição até atrás, né, do povo de pré-diluviano, que comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento. E a gente lê isso como eles estavam vivendo uma futilidade, de que casar era uma futilidade. Que é algo ruim. Ah, não, casa aí e tal. Sendo que, na verdade, a própria lição explica que o problema não está em casar, desde que o casamento seja adequado e desde que você tenha um lar santo, algo que tem Deus no centro. Porque se você começar algo pecaminoso, igual a gente está começando a ver algumas, respeito, mas segundo a Bíblia são algumas aberrações, né, de relacionamentos hoje aí. E aí, tá, tudo bem, para a sociedade. Mas, segundo os propósitos de Deus, isso não está de acordo, né? Então, eu não consigo imaginar uma pessoa que não vive segundo os propósitos de Deus vivendo a plenitude que ele promete, né? Então, isso é algo a se pensar. E como a gente já caminha aqui para o nosso final, eu quero deixar meu resumo final aqui com um parágrafo lá da parte de sexta-feira que diz assim: Deus deseja que o lar seja o lugar mais feliz da terra, o próprio símbolo do lar celestial. Assumindo as responsabilidades do casamento no lar, unindo seus interesses com Jesus Cristo, descansando em seus braços e suas promessas, marido e mulher podem desfrutar felicidade nessa união que os anjos de Deus louvam. Cara, eu acho que essa é a coisa mais importante, porque no final das contas, gregos e troianos, digamos assim, todos os homens da terra, adventistas, não adventistas, assembleanos, católicos, pessoas que não têm nenhum tipo de fé religiosa, pessoas que de qualquer turma, eles querem uma coisa, eles querem a felicidade. Todo mundo nasce em prol de encontrar a felicidade e a plenitude. E quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente encontra aqui um manual de instruções para você ter uma vida plena e feliz. Agora, se você deliberadamente não segue o manual de instrução do seu fabricante, o que vai acontecer, né? A gente sabe disso, né? Não vai dar muito certo. Então, é isso aí. Christian, agora você pode fazer suas considerações finais. Cristiano, depois... Cara, minhas considerações finais são as seguintes. Que presente maravilhoso, né? Que Deus permite com que a gente desfrute. Que presente maravilhoso que Deus deu pra gente e que faz a gente pensar o tanto que essa realidade nossa, ela é realmente uma intervenção divina, né? Ela é realmente algo assim tão complexo e ao mesmo tempo tão bonito de ver a criação de Deus, que a gente não tem outra desculpa para dar. Eu digo que quem não acredita que Deus fez isso é mais crente do que eu, porque você precisa de muito mais esforço para acreditar. Verdade. Do outro lado do que eu preciso de esforço para acreditar que Deus é que deixou isso pra gente. E que a gente saiba usar esse presente com responsabilidade, né? Deus deu uma Ferrari pra gente. A gente fez 18 anos, Deus pegou uma chave e falou que, ó, te amo demais, tá aqui a sua Ferrari. Mas e aí? A gente vai pegar ela por aí e andar de 320 na Marginal Botafogo, que só pode 80? Ou a gente vai saber usar esse presente com arrancar os forros das portas e lançar um somzão? Então é isso. Essas são as minhas considerações finais. Graças a Deus por esse presente e que, bom, você jovem que está ouvindo a gente aí, uma das coisas mais preciosas que você tem é a sua sexualidade. É algo mais precioso, é uma das coisas mais preciosas que você tem junto com a vida, com a família, com tudo. Que você saiba utilizar bem esse presente, que você saiba utilizar bem essa Ferrari, você não saia rasgando as avenidas por aí. Acho que essas são minhas considerações finais. Top. Vou falar aqui para dois grupos, assim, bem rapidinho. Pro primeiro grupo, cara, eu quero falar para você assim,
eu entendo que a vida ela é muito dinâmica e a gente às vezes nem sabe como que nós chegamos em determinados pontos. Então a gente fala para uma galera assim que já está para lá do pensamento, para lá do que a Bíblia aconselha, sabe? Para lá do que a Bíblia aconselha. E que às vezes se sente sem perspectiva escutando a gente. Cara, primeiro, todo casamento é sagrado. Todo casamento é sagrado. E por mais que seu casamento, ou se você está numa relação de casamento com uma mulher, e está deturpado, e está zoado, e está um sofrimento, e você está pensando em desistir, cara, Deus reconstrói tudo. Você pode ter pegado essa Ferrari, capotado ela, nós temos um Deus que ele é restaurador. Então ele pode renovar esse relacionamento. Cris, mas como que isso vai acontecer? Porque eu não aguento mais. Cara, você chegou no ponto mais lindo para a renovação do seu casamento. Quando você entende que você não aguenta mais, você chegou no ponto que você precisa de ajuda. E aí eu falo para você compreender que Deus quer renovar isso aí, Deus pode, ele pode restaurar esse relacionamento. Aí tem uma outra galera também, cara, que é uma galera que Deus ama do mesmo jeito. Talvez tenha atração por pessoas do mesmo sexo, ou já está numa relação, e eu sei que é muito difícil para você pensar, cara, como que eu vou entrar em harmonia com a Bíblia? E para mim também é muito difícil pensar isso, cara. Só que para Deus não. Deus tem solução e saída para todos, cara. Deus, ele consegue renovar a todos. Não existe falta de saída para ninguém. Porque a saída sempre é ele. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, cara, não interessa você em qual ponto que você parou. A Bíblia é para você. A Bíblia é para todos. Ele é um livro universal. Eu tenho pensamentos deturpados. Você também tem. Mas o que une nós todos é o Cristo. E ele fala para... Se você for a ele, ele vai mudando aquilo que é impossível de ser mudado. Ele muda o meu jeito de ser, o meu jeito de pensar e o meu jeito de desejar. Então se agarre nele, cara. Nós não somos a resposta, mas ele é. E pro terceiro grupo é a galera jovem que nos escuta aí, que solteirão, cara, na vida boa e tal. Eu gosto desse último texto de uma escritora norte-americana chamada Ellen White. Ela diz assim, avalie cuidadosamente para ver se sua vida matrimonial será feliz. Você está aqui, cara, no jogo, você ainda pode escolher. A galera que já escolheu, cara, Deus vai restaurar, vai renovar, mas não precisava ter sofrido desse tanto. Agora você que está entrando no jogo, avalie como será a sua vida, se vai ser feliz ou desarmoniosamente infeliz. Aí ela fala para você fazer algumas perguntas, que eu acho isso muito massa. Pergunte a si mesmos, a si mesmo. Essa união me ajudará na escalada para o céu? Essa união vai me ajudar a ir para o céu? Nós vamos juntos numa caminhada para o céu? Segundo ponto, aumentará meu amor por Deus? Porque esse é o propósito da união homem e mulher também. Vai aumentar o meu amor por Deus? E terceiro, e aumentará a minha esfera de utilidade nessa vida? Cara, te ajuda a chegar no seu objetivo, no seu sonho, que é de encontrar Jesus? Te ajuda a amar cada vez mais Deus e a palavra dele? E terceiro, te ajuda a servir as pessoas e ser o reino de Deus por onde você chegar? Esses são os pontos que você deve analisar. Se não te ajuda, cara, sai fora. Se te ajuda, menina, menino, cai pro abraço, porque casamento é bênção, cara. Eu posso falar, é um negócio difícil? É complicado porque você tem uma natureza carnal que às vezes o pensamento diverge? Mas foi a melhor coisa que eu fiz na vida. E eu desejo isso para todo mundo, cara, de verdade. Não é aquele papo de gente bêbado que se ferrou e quer que os outros se ferram, não. Pelo contrário. Eu aprendi a crescer mais, a ser menos egoísta, a pensar mais no outro casado. Eu era igual o Leandro ali, eu só pensava em mim, eu gostava nem que mexesse nas minhas roupas. Agora, eu sou obrigado a aprender a dividir tudo, então isso é bênção de Deus. O presente de Deus é a unidade, e a gente só encontra unidade se a gente focar nele. Se focar em nós vamos vazar. Foca nele, que vai dar certo. É verdade, cara. É isso. E com Deus, ele transforma tudo, né? E quando as coisas vêm de Deus, elas vêm completas. O Cristiano falou, eu até lembrei do episódio. Eu sou muito sistemático com esses negócios. E muitas vezes, a maioria dos dias eu acordo
piso no chão gelado e eu pergunto, amor, você viu onde é que eu coloquei minha sandália? Sabendo que ela acordou mais cedo, calçou e saiu pra cozinha, e a dela ficou lá e a minha no pé dela. Eu consigo enxergar isso como amor, né? Falando, nossa, ela se sente segura porque calçou a minha sandália. E não fico bravo nem nada, e olha só. Mas isso é só num relacionamento de Deus, porque se fosse algum tempo atrás, pronto, tá aí, tava enrolada. E é isso, eu quero orar com você que está ouvindo esse podcast e para nós aqui também, para a gente encerrar. Vamos lá. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por toda essa elucidação que o Senhor deixou para nós na sua palavra e por todos esses presentes que o Senhor nos deu, Pai. Peço que o Senhor nos ajude a vivermos em prol de Ti, em prol daquilo que o Senhor quer para nós. E nós sabemos que só assim teremos a plenitude de vida, como o Senhor promete em sua palavra. E, Senhor, também temos pessoas que ouvem este conteúdo, que estão em situações difíceis, que já não veem saída para o seu problema, seja ele qual for. Mas nós sabemos que o Senhor que resolve e está resolvendo, inclusive, e já resolveu, inclusive, o pior problema que é salvar a humanidade do seu pecado, que nós nos distanciamos do Senhor e o Senhor deu a sua vida para salvar a cada um de nós. Eu tenho certeza, mas eu peço que o Senhor conforte esse coração e dê a certeza para ele também, Pai. Que o Senhor pode intervir e o Senhor pode mudar o destino dessa vida, dando também a plenitude e a felicidade para ele. É o que eu te peço, essas bênçãos, e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, a grande pergunta agora do podcast é, pode crer? Pode crer. Pode crer. É isso aí, cara. Obrigado aí. Valeu, galera. Muito obrigado, gente, Cristiano por deixar aí, cara. Não, que isso, deixar participar. Eu de participar desse negócio. Cara, você é dono aqui desse negócio com nós, entendeu? Chega aqui e põe o pé na... muito honrado. Eu vou postar em todas as redes sociais. Cara, que privilégio, pá. Que isso. Nós é que temos o privilégio aqui. Você sabe que você é nosso, entendeu? Tamo junto aí. Sempre, 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 sempre. Já vamos marcar. E depois, vamos marcar, vou deixar registrado aqui, essa parte ainda vai online, que nós temos um outro quadro que eu não lancei nenhum episódio ainda, porque eu fiquei com preguiça de editar, vou ser sincero, mas eu vou lançar logo, que é o Irmãos à Obra. Eu sei que fala de histórias de missão, eu sei que você tem histórias de missão fantásticas, que estão sendo... estão fresquinhas aí, que estão sendo desenvolvidas na sua vida nesse momento. Que eu quero que você compartilhe com nós aqui, se Deus quiser. Beleza? Tamo junto, tamo junto. É isso aí. Um abração. Um abraço. Grande abraço, pessoal. Até mais.